Olá, graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. E mais uma vez estamos com vocês nesta série Compreendendo as Escrituras. E vamos aprender, amém, queridos? Que possamos abrir os nossos corações para receber aquilo que Deus tem ministrado a nós. E hoje eu quero ministrar a vocês no Salmo de número 119, versículo 11. Nós ficaremos somente neste versículo, amém? Extrairemos coisas preciosas para nós, né? Através deste versículo. Salmo 119, versículo 11, a palavra do Senhor diz: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. E hoje nós falaremos sobre 4 coisas que geralmente não fazemos quando lemos a Bíblia, tá? Justamente sobre isso. Esse é o tema mesmo, tá bom? 4 coisas que nós não fazemos, que a maioria de nós não fazemos quando lemos as Escrituras, tá? Uma coisa, meus amados, que é certo, é que a maioria das pessoas deste mundo reconhecem a importância de ler a Bíblia. A maioria das pessoas aprovam até a leitura da Bíblia. Agora, muitos a leem buscando consolo, né? Uma solução para algo. Outros só leem a palavra de Deus quando estão passando por um momento de angústia, um tempo de dificuldade, não é mesmo? E já outros leem a palavra de Deus de maneira religiosa. E há também aqueles que se deleitam na palavra de Deus. Então nós vemos muitas motivações, né, no coração das pessoas quando leem a Bíblia. E o que eu quero falar é que não basta apenas ler as Escrituras, tá? Por exemplo, tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus e a leem, a memorizam, inclusive, né? Outros leem a Bíblia também por curiosidade, por ser um livro histórico. Outras pessoas buscam sabedoria ao ler a Bíblia, né? Admiram até a palavra. Mas eu quero dizer para você que ler, simplesmente por ler, não vai mudar a vida de ninguém. Ok? Não vai mudar. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. No entanto, continuam vivendo no pecado. Continuam de costas para Deus, né? E conhecem a palavra. Por isso eu quero te falar sobre 4 coisas, amém? 4 coisas que geralmente não fazemos e que deveríamos fazer quando lemos as Escrituras, né? A palavra de Deus, ok? Por que deveríamos fazer essas coisas? Para que haja uma mudança na nossa vida, uma metanoia, uma transformação, amém? Em nossas vidas. Então vamos a essas coisas, tá? Baseado aqui no versículo 11 do Salmo 119. Primeira coisa, guardar. Vejam que a primeira palavra aqui do versículo 11 é guardo. Amém, queridos? Então, guardar o que foi lido. Essa é a primeira coisa que nós precisamos de fazer quando lemos a palavra de Deus, tá? O salmista aqui, ele diz, guardo. Então, guarde também. Na nossa relação com a palavra de Deus, precisamos de guardá-la, meus amados. Muitos não guardam a palavra do Senhor. Simplesmente leem, né? E se esquecem do que leu. Ok? Precisamos de guardá-la. Isso significa
valorizar a palavra de Deus. Guardar é valorizá-la, amém? É tê-la conosco. Né? E, por exemplo, o que você faz com documentos importantes que você tem? O que você faz com eles? Você os guarda, não é mesmo? Um documento importante que você tem, a escritura da tua casa, você que tem a casa própria, né? Ou, digamos, os recibos do pagamento do aluguel. Você guarda esses documentos, não é verdade? E bem guardado, né? Por quê? Porque são documentos que têm importância. E certamente, então, você vai guardar fotos raras da família, você vai guardar também, né? Então, nós guardamos coisas importantes, nós protegemos essas coisas, nós mantemos essas coisas próximas de nós por causa da sua importância. Então, queridos, devemos fazer o mesmo com a palavra de Deus, amém? Nós devemos ter tamanha consideração pela palavra do Senhor, né? E então devemos guardá-la, amém? Então, como é que você guarda a palavra? É quando você memoriza a palavra do Senhor. É quando você faz anotações também, quando você medita nela de dia e de noite, né? Como está escrito lá em Josué, no livro de Josué, né? Medita nela de dia e de noite. Então, quando nós meditamos na palavra, quando nós memorizamos, quando nós retemos a palavra, nós estamos guardando-a, amém? Com carinho. Isso é ter uma relação profunda com a palavra de Deus. Então faça isso. Que a palavra de Deus não entre por um ouvido e saia pelo outro, né? Que você não faça leituras aleatórias, mas que você leia, medite na palavra de Deus e aguarde com carinho em seu coração. Que você considere o que você está lendo, amém? E é a palavra de Deus. Né? Então esta é a primeira coisa que precisamos de fazer, né? Guardar o que estamos lendo. A segunda coisa, queridos, importantíssima, é também guardar o que foi lido no lugar correto, no lugar certo. Amém? Não se esqueça disso. Né? Veja que o salmista, ele continua nos ensinando. Ele diz aqui, ó, guardo, foi o primeiro ponto nosso, né? Guardar. E depois ele diz, guardo a tua palavra no meu coração. Vejam só, interessante, né? Guardo no meu coração. Quem guardaria, um exemplo aqui, né? O seu dinheiro em qualquer lugar? O dinheiro é importante, né? O dinheiro que você ganha aí através do seu trabalho, né? Um dinheiro que vem do seu suor, o suor do nosso trabalho. Esse dinheiro ele tem que ser guardado com segurança, não é verdade? Porque custou o suor do nosso rosto, né? Então ninguém guardaria o seu dinheiro em qualquer lugar, tá? Num lugar sem segurança, né? Que estivesse ao alcance de todas as pessoas, ninguém jamais faria isso aí, não é verdade? Então, nós guardamos normalmente o nosso dinheiro num lugar seguro, geralmente em algum banco, né? Nós guardamos o dinheiro e está seguro, está bem guardado, ok? Então, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso coração é um dos lugares mais preciosos, meus amados, e seguros do nosso ser, amém? Dentro de nós, né? No nosso espírito. Então devemos guardar a palavra de Deus, como o salmista aqui diz, no nosso coração, amados. Por quê, queridos? É no nosso coração que nós meditamos na palavra do Senhor, é no nosso íntimo, no nosso interior que nos arrependemos, não é verdade? Diante de Deus, né? É no nosso coração que a palavra do Senhor ganha vida, queridos. Quando ela
está guardada lá no nosso íntimo. Não apenas na nossa mente, né? Porque na nossa mente nós podemos esquecer, inclusive. Mas quando a guardamos no coração, queridos, nós a preservamos, amém? E como resultado haverá mudança de vida, haverá um entendimento espiritual das Escrituras. Então tem muita gente que guarda a palavra de Deus em outros lugares. Apenas na mente, né? Há pessoas que só guardam na mente. Ou nem sequer guardam a palavra de Deus. Não a consideram, infelizmente, né? E por isso essas pessoas permanecem indiferentes a Deus, à sua palavra, tá? Em terceiro lugar, queridos, nós devemos guardar a coisa certa. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Guardar a coisa certa. Na maioria das vezes, meus amados, nós guardamos coisas sem utilidades no nosso dia a dia, né? Coisas que só atrapalham, que não fazem nenhuma diferença para nós, como roupas, por exemplo. Tem pessoas que têm camisas que estão guardadas e há anos que ele não veste essas camisas. Ou calças também. Poderia até doar essas roupas, mas ficam lá, né, guardadas. Ele nunca vai usá-las, nunca mais usou, né? Há anos que estão lá no guarda-roupa e não tem sentido nenhum guardar coisas assim. Há pessoas que guardam sapatos também, sapatos que nunca mais foram usados, né? Papéis, muita papelada de muitos e muitos anos, papéis que já perderam a importância, né? E estão guardados. E, amados, no nosso coração, muitas vezes, nós guardamos raiva, inveja, ódio, rancores, ansiedades, falta de perdão. Nós guardamos essas coisas que só nos prejudicam. E elas estão bem guardadas no nosso coração. E por isso deixamos de crescer em Deus. Porque abrigamos essas coisas no nosso coração. Coisas que deveríamos jogar fora. Não é mesmo, queridos? Coisas que nós temos que deixar de lado, sabe? Da nossa vida. Quantas pessoas guardam a amargura, a ofensa sofrida já há anos atrás? Guardem seus corações. Está errado, queridos. Amém? Devemos, então, nos desvencilhar dessas coisas, né? E permitir que a palavra de Deus ocupe realmente o nosso coração, tá? Então, nós devemos guardar aquilo que é precioso, queridos. E aqui, o salmista, ele diz, né? Guardo a tua palavra no meu coração. Vejam só que coisa tremenda aqui, né? Então, isso tem muito a ver como nós encaramos a palavra de Deus, como nos relacionamos com ela. Se tem uma coisa que você precisa de guardar, que eu preciso de guardar no meu coração, é a palavra de Deus. Amém? Guarde a palavra, enche o seu coração dessa palavra. A palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração, no nosso interior, e ela vai preenchendo realmente as nossas vidas. E o que acontece, queridos? A falta de perdão, a ofensa, a mágoa, o rancor vai saindo na medida que guardamos a palavra de Deus no nosso interior, né? No nosso coração. Amém? Então tem tudo a ver com a maneira com que nós encaramos a palavra de Deus. Como você encara a palavra do Senhor? Como você se relaciona com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus é para você? O que ela é para você? O salmista Davi, até nesse salmo aqui de número 119, ele fala, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então essa era a relação do salmista com a palavra. E qual é a tua
relação com a palavra de Deus? Qual é o valor que ela tem? Porque se a palavra de Deus tem valor para você, você então a guardará no teu coração, tá? Então, quando Jesus ele ensina a amar, o que vai acontecer? Nós vamos remover o ódio do nosso coração e amaremos as pessoas. Amaremos até as pessoas que nos perseguem. Amaremos até aos nossos inimigos, como Jesus nos ensina, né? Se permitirmos a palavra de Deus estar no nosso coração. Amém? Então, quando a palavra de Deus, no lugar certo, né, em nosso coração, queridos, ela produzirá bênçãos sem medidas em nossas vidas. Amém? Sim? E as outras pessoas que estiverem ao nosso redor também serão abençoadas, porque estaremos tão cheios da palavra que atingiremos as pessoas, influenciaremos as pessoas de maneira positiva, né, em relação a Deus. Amém? Então, guarde a coisa certa. Amém? Guarde a coisa certa no lugar certo. A coisa certa é a palavra de Deus, e o lugar certo é o teu coração, é o meu coração. Guarde. Amém. E em quarto lugar, queridos, nós devemos guardar com propósito certo a palavra de Deus. Vejam o versículo 11 novamente, né? Aqui o salmista diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A pergunta é: com que propósito você guarda a palavra de Deus em seu coração? Com que propósito? Com que motivação? Com que objetivo, queridos? Então não basta somente lermos a Bíblia, porque não haverá mudança em nós, amém? Mas tem que haver um objetivo, tem que haver um propósito para guardarmos a palavra do Senhor. Por que você lê a Bíblia? Você já se perguntou por que eu leio a Bíblia? O que a palavra de Deus significa para você? Quando lemos a Bíblia, meus amados, com propósito correto, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Eu já falei sobre isso. Ela gera mudança em nossa vida. E o salmista aqui, ele diz que ele guardava a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Amém? Para não pecar, né, contra Deus. Aqui ele fez uma oração para não pecar contra ti. Por isso ele guardava a palavra do Senhor. Esse deve ser também o nosso propósito. Amém? Ao ler as Escrituras, ao meditar, né, na palavra do Senhor. Aí nós teremos uma vida saudável. Por quê? Porque o nosso objetivo é viver em santidade diante do Senhor. Não pecar contra Ele. Glória a Deus. Então devemos ler a Bíblia sempre com propósito correto, definido, né? Viveremos uma vida pura, santa, aos olhos do Senhor. Entende? Não leia a Bíblia apenas por ler, mas tenha objetivo. Aí a vontade de Deus se concretizará em nossas vidas. Pode ter certeza. Então guarde da maneira certa, no lugar certo e com o propósito certo a palavra do Senhor. Amém? E isso vai redundar na nossa consagração ao Senhor, né? Vai redundar no louvor e também na glória de Jesus, o Cristo. E Deus se agradará de nós. Amém? Então Deus abençoe. Eu espero que você tenha conseguido assimilar esse estudo e que a sua vida se enriqueça cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.